Olá, olá a todos que nos estão a ouvir. Olá, João, olá André, obrigado por estarem aqui. Hoje começamos mais um episódio do Bom, o Belo e o Verdadeiro, em que vamos discutir, apesar de já um bocadinho, de forma um pouco tardia, mas a propósito da celebração dos 50 anos de 25 de Abril, vamos falar de um tópico que tem... que está relacionado com isto, uma vez que foi a partir dessa data, portanto 25 de Abril de 1974, que em Portugal se começou, portanto, o caminho para que se tivesse liberdade de expressão, que era um direito do qual as pessoas não usufruíam antes dessa revolução. E de certa forma já disse qual era o tema sem o dizer. O tema da discussão hoje é um tema que continua a ser muito atual, continua a ser muito discutido, que é o tema da liberdade de expressão. Portanto, o que é isso da liberdade de expressão? Há limites para a liberdade de expressão? Não há? Estas são algumas das questões que vamos discutir hoje, e passo agora a palavra para o André, que vai introduzir o tema e falar aqui um bocadinho já do que é a liberdade de expressão, do que é que se pode entender como liberdade de expressão. Olá, João. Olá, José. Bom, como o José disse, o tema de hoje é liberdade de expressão. E aqui queria fazer um adendo, um convite também para quem está ouvindo, se alguém chegou agora no nosso podcast. Nós gravamos antes 2 episódios anteriores sobre liberdade. O primeiro era sobre liberdade e determinismo, que é o nosso episódio 3, e um sobre liberdade e responsabilidade moral, que é o nosso episódio 4. Então aqui são 2 episódios que tratam a noção de liberdade, exclusivamente liberdade. Somos livres ou não? E nesses episódios eu acho que ficou bem demonstrado que é bem difícil a gente chegar num consenso se somos de fato livres ou não. Existem muitas teorias contemporâneas que podem dizer que nós não somos livres e outras, ao contrário, podem dizer que sim, nós somos livres. Nesse episódio de hoje, sobre liberdade de expressão, a gente vai adicionar um ingrediente extra aí, que é justamente essa liberdade para se comunicar, liberdade de expressão. Só que diferente da ideia de liberdade que a gente discutiu nos episódios anteriores, a liberdade de expressão ela é uma questão mais prática. Então, se nos episódios anteriores a gente usava de ferramentas metafísicas ou pensamento metafísico para poder definir o que é liberdade, se a gente é livre ou não, nesse episódio aqui a gente não vai entrar nesse âmbito metafísico do que é a liberdade especificamente falando. Para discutir liberdade de expressão, a gente tem que partir de um pressuposto de que sim, nós pelo menos temos a capacidade de ser livres para agir, para pensar e também para se expressar. E, partindo desse pressuposto de que nós temos liberdade para se expressar, vem a pergunta que faz parte do nosso dia a dia, na verdade, que é até que ponto existe de fato uma liberdade de expressão, até que ponto essa liberdade de expressão ela tem que ser garantida e até que ponto ela pode vir a ser restringida. Eu queria trazer aqui algumas ideias sobre o que é liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, abrir o debate já para os colegas, também dar oportunidade para o João falar um pouco do que ele pensa a respeito, e também para o José falar o que ele pensa a respeito. Eu acho que o primeiro tópico da nossa conversa aqui, que vai ser dividido em 3 tópicos, o primeiro tópico, o que é a liberdade de expressão, o segundo tópico, como que a gente pode justificar a liberdade de expressão, e um terceiro tópico, como que a gente justifica restrições na expressão. Então, falando primeiro sobre o que é a liberdade de expressão. Bom, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma vontade, talvez quase que inata, né, que é parte da nossa sociedade, a gente querer falar o que a gente pensa e também querer ouvir o que os outros pensam. Né? Faz parte de viver em sociedade essa comunicação intrínseca entre nós. E diante disso, a gente pode pensar o seguinte, não, já que a gente parte de uma noção social, de que nós somos animais sociáveis e precisamos sim nos comunicar, talvez a liberdade de expressão seja um ponto fundamental que está na base das nossas sociedades, das nossas relações interpessoais. Então, partindo desse pressuposto, como que a gente pode pensar o que é liberdade de expressão? Então, eu acho que a gente tem 2 formas basilares ali que são mais fundamentais quando a gente pensa em liberdade de expressão. A primeira dela é um lado moral e a segunda dela é um lado legal. Moralmente falando, a gente concorda, ou podemos vir a concordar na sociedade, que a liberdade de expressão é uma coisa extremamente importante,
para a nossa sociedade, para os nossos sistemas políticos, seja ele democracia ou quais forem. E a partir dessa moralidade, ou seja, a partir dos nossos costumes tácitos, do nosso viver em sociedade, no cotidiano, a gente tem também o lado legal, que é quando o Estado toma para si a necessidade de legislar ou regulamentar ou colocar em lei o que é essa liberdade. Então, se por um lado moral a gente tem uma norma que é tácita, que ela é dada no convívio em sociedade, por outro lado a gente tem um lado legal que é dado pelo Estado. E a questão que fica é, olha, moralmente falando, eu posso ter uma noção do que é liberdade de expressão, o que é o meu direito garantido de poder me expressar, e por um lado legal eu posso ter outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, houveram protestos para que se acabasse com a guerra. Esses protestos foram duramente reprimidos. Então, se a gente pensa nos Estados Unidos, que tem na sua Constituição o direito à liberdade de expressão, aqueles que protestavam, eles pensavam moralmente e constitucionalmente, eles estavam exercendo o direito deles de protestar contra a guerra, de protestar contra o que o governo fazia com os impostos que eles pagavam, que não queriam que isso fosse usado para a guerra no Vietnã. Mas o governo reprimiu e disse, olha, não, você pode falar o que você quiser, você pode manifestar suas ideias, seus pensamentos, se você for um teórico, você jamais vai sofrer abuso ou ser cerceado na sua capacidade teórica de falar coisas novas, mas você não pode ir para a rua, juntar-se com outras pessoas e protestar contra a guerra. Isso é um crime. Então aqui a gente tem, olha, de um lado moral, é plenamente possível que eu possa me expressar, mas de um lado legal, existe uma restrição por parte do governo dessa ideia de liberdade que é moralmente aceita. Daí a gente conclui o seguinte, olha, existem dois planos que a gente pode vir a discutir, que é um lado legal, que é quando o governo toma conta, as leis elas podem estar em conformidade com o lado moral, ou elas podem ir contra o lado moral. Então, a gente tem a noção, ou pelo menos uma ideia, de que as leis elas podem ser justas ou injustas conforme a nossa moralidade. Para concluir meu pensamento aqui sobre essa ideia do que é liberdade de expressão, na filosofia a gente tem assim, diversas formas de tentar definir o que é liberdade de expressão. A literatura, na filosofia política, por exemplo, ela é muito difusa, não existe, assim, se existem, não é um consenso de um autor ou uma conceituação que é mais clara e que todo mundo aceita. Isso é liberdade de expressão. Mas nós temos algumas formas de pensar. Bom, a gente pode pensar, por exemplo, que a liberdade de expressão ela é um direito natural. Ela é própria do ser humano enquanto um animal, um agente, e ela tem que ser respeitada porque ela é justamente um direito natural. Existem outras formas, por exemplo, que vão pensar o seguinte, olha, talvez a liberdade de expressão não seja um direito natural, mas ela tem de ser defendida por outras razões. Por exemplo, os consequencialistas vão pensar o seguinte, olha, a liberdade de expressão, ela não é um direito natural, mas ela tem de ser defendida porque ela traz benefícios consigo para a sociedade, para as democracias de maneira geral. Portanto, em consequência disso, ela tem de ser protegida, ela tem de ser mantida. Outras visões, por exemplo, os deontologistas vão pensar o seguinte, olha, assim como o dever moral se impõe à mente racional, a liberdade de expressão ela é um princípio de autonomia individual. E como tal, ela tem que ser mantida, ela tem que ser protegida, tanto moralmente quanto legalmente. Mas, para o deontologista, talvez a liberdade de expressão também não seja um direito natural. Então, na filosofia política, a gente tem várias formas de pensar essa liberdade de expressão. Ela pode ser um direito natural, ou que se dá através da moralidade ou da legalidade. Ela pode ser um direito somente legal, que se dá através das consequências que ela traz para a sociedade, ou ela pode ser um direito legal através do princípio de autonomia de um indivíduo, assim como os deontologistas pensam. Bom, seja qual for a forma de teorizar, né, que a gente usa para teorizar sobre o que é liberdade de expressão, a gente tem que convir o seguinte, para o início da nossa conversa. Liberdade de expressão ela é definida a partir, pelo menos, de duas práticas com relação com a outra, que é o lado moral e é o lado legal. E dentro dessas visões, uma outra questão que a gente pode se colocar também, para encerrar minha fala agora, introdutória, será que a liberdade de expressão ela tem um valor em si mesmo? Ou será que a liberdade de expressão ela vai ter um valor sempre em consequência dos benefícios que ela traz na sociedade? E aí
abro a questão, talvez, para o João, se ele quiser falar alguma coisa a respeito disso. Obrigado, André. Olá, Zé. Olá, André. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Eu queria, antes de falar especificamente sobre a liberdade de expressão, eu fazia uma menção rápida a algo que o Zé começou por dizer quando introduziu este episódio, que foi que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, ainda que em maio. Dá sempre tempo. Não se pode celebrar antes, não é? Costuma-se dizer que não se pode celebrar antes. Ainda não são 51 anos, portanto. Exatamente. Portanto, ainda temos um ano inteiro para comemorar esta data, que é bastante importante, que marca muito decisivamente o decurso da nossa história de Portugal e de certa forma é uma marca, é uma data tão importante para tudo para todas as coisas que mudaram desde então na nossa sociedade, que eu acho que pensar os conceitos fundamentais que estiveram na base das visões políticas que se sucederam à ditadura que tivemos antes do 25 de Abril é uma das melhores formas de comemorá-lo. Portanto, acho que faz todo o sentido fazermos isto. E até podemos prometer mais episódios que tenham a ver com estes temas, que sejam relevantes para pensar o pós-25 de Abril em Portugal. Pronto, agora falando especificamente da liberdade de expressão. Bom, eu acho que a distinção que tu fizeste, André, entre o plano moral e o plano legal faz todo o sentido. É uma distinção muito importante para a nossa discussão, porque, como tu disseste, a legalidade pode implicar imoralidade, ou seja, nem sempre há uma coincidência entre o que é legal e aquilo que é moral. Pode ser ilegal fazer uma coisa que é o mais correto que nós devemos fazer, em termos da nossa consciência moral nos dita que vamos fazer. Também pode acontecer ao contrário, também pode acontecer que algo é imoral, mas é legal, e há muitas coisas assim, não é? A maior parte das coisas que são imorais de se fazer também são ilegais, também são legais. Eu vou dar um exemplo só muito simples e muito assim corriqueiro para as pessoas entenderem. Por exemplo, falar mal de um amigo pelas costas é algo imoral, não se deve fazer, mas não há nenhuma lei que o proíba, portanto, nem deve haver, não é? Porque seria um Estado mais totalitário que anda a saber o que é que cada um dizia das restantes pessoas com quem convive. E é tudo preso. É provável. Era uma limpeza no país. Não queremos isso. Então, portanto, essa distinção é muito importante. E acho que nós concordamos que muitas das coisas que podemos dizer que a lei, que o ordenamento jurídico nos permite que digamos, não são a coisa mais moral a ser dita. E isso aí acho que podemos todos concordar, não é? Ou que nós, ou qualquer outra pessoa. Portanto, a lei dá-nos direito a dizer coisas que a nossa moralidade, a nossa consciência moral nos proíbe ou nos recomenda que não o façamos. Portanto, aqui a questão que é mais complexa, creio, é a questão legal. Até que ponto é que deve haver restrições inscritas na própria lei que tenham punição por parte do Estado, não é? Ou seja, que regulem que discurso é ou não permitido num território, não é? Ser feito num território de um país. E agora, quanto a isto, eu acho que nós temos, ou pode ser útil fazermos uma distinção entre vários graus de liberdade de expressão, ou de coisas que poderiam ser chamadas de liberdade de expressão, mas algumas não são liberdade de expressão genuína. Um conceito muito básico e muito simplista seria: a liberdade de expressão é poder fazer qualquer tipo de discurso, ou seja, emitir por escrito ou oralmente as palavras que quisermos. E este tipo de liberdade já é proibida por lei, porque nós, por exemplo, não podemos ameaçar outra pessoa. Não podemos exercer violência psicológica com palavras sobre as outras pessoas. Não podemos difamar ou ofender. Que isso depois tem uma definição muito específica na lei. O que essas coisas são. E portanto, a liberdade de expressão nesse sentido muito simplista já não é reconhecido por lei. E se calhar nós concordamos que não deve ser, não é? Portanto, aí acho que se calhar não há uma grande controvérsia filosófica ou ideológica em relação a esse tema.
Outro conceito de liberdade de expressão pode ser o de poder expressar qualquer tipo de opinião ou de linha de raciocínio que se considera aceitável. E aqui a justificação, eu vou pegar na justificação da teoria dos direitos naturais que tu mencionaste, André, mas apenas, não necessariamente porque a nossa discussão tem que assumir essa teoria, mas apenas como uma suposição para continuar o raciocínio que eu estou a fazer. E nós poderíamos dizer, restringir esta liberdade de opinião, de expressar uma opinião, seria de certa forma ir contra o nosso direito de, através da nossa racionalidade, formular juízos sobre as coisas. E muitas vezes a ideia de direitos naturais está muito ligada à noção de direito de exercer a racionalidade, de exercer as nossas capacidades. Mas mesmo aqui, mesmo nesta versão mais atenuada de liberdade de expressão, eu acho que se pode pensar que ainda há espaço para debater se esta liberdade deve ou não ser absoluta. Porque depois também podemos dizer, mesmo que reconheçamos como um direito, também pode haver situações em que ele não seja um direito absoluto, que tenha que se balançar com outros direitos e, portanto, possa ser posto em causa em certas circunstâncias. Também, se calhar eu passo para ti, José, para também ouvir. Eu estava a pensar, eu acho que essa discussão da relação entre a moralidade e a lei, não é? É interessante. Há uma discussão muito rica em filosofia do direito. Existem várias perspectivas, não é? Perspectivas que se calhar consideram que a moralidade e a lei devem estar alinhadas, perspectivas que consideram que estão completamente desligadas, e portanto que são coisas diferentes, e que a justificação jurídica é um tipo específico de justificação e que a justificação moral é outra. Eu acho que existe alguma relação. No entanto, e isso também me faz pensar que no caso da liberdade de expressão, uma justificação consequencialista acho que tem alguma credibilidade, porque de facto parece-me que para o bem-estar das pessoas e da sociedade em que essas pessoas vivem, não é? E para a sua convivência, não haver repressão estatal parece-me que é benéfico, não é? Porque à partida significa que as pessoas vão poder dar voz às suas necessidades, portanto fazer a reclamar, a fazer as suas exigências, e tudo isso coisas que são politicamente, acho que são conducentes à eliminação de injustiças, mesmo que não de todas as injustiças. Acho que ao mesmo tempo a questão da limitação, portanto, da liberdade de expressão, como nós já vimos, não é absoluta, ou seja, nós temos a liberdade de dizer muitas coisas em muitas circunstâncias, não temos liberdade de dizer tudo em todas as circunstâncias, apesar de muitas vezes eu tenho a sensação que muitas vezes no discurso habitual que se usa a liberdade de expressão como significando isso. Portanto, acho que foi muito bom também teres já refutado um bocado essa ideia, João, porque acho que é uma ideia que tem alguma popularidade. Entretanto, o que é que eu estava a dizer? É que eu acho que os próprios limites da liberdade de expressão também se podem relacionar um pouco com uma justificação consequencialista, porque há certas manifestações cuja existência é mais perigosa do que a sua repressão. Agora, a repressão tem que ser sempre uma coisa cuidadosa, não é? E tem que ser limitada para que não se corra o risco de criar um desequilíbrio de poder muito grande. Não é um Estado que tem um poder excessivo no controlo daquilo que as pessoas pensam, dizem, como se manifestam. Ao mesmo tempo, sabemos, e temos exemplos até recentes disso em Portugal, não é? Que há certas manifestações de violência ou de ameaça devem ser e são penalizadas, porque não o fazer é equivalente a não respeitar, na forma como o João expressou a questão, seria não respeitar direitos
naturais que as pessoas têm, portanto, direito à integridade física, à segurança, por aí em diante. Se calhar numa justificação mais consequencialista não se diria direito natural, mas diria-se que pronto, a privação de sofrimento por si só já justifica como consequência esse tipo de limitações pontuais à liberdade de expressão, não é? E outra coisa, agora que me lembrei, que relaciona esta questão com a questão do livre-arbítrio, que eu acho que também podia ser interessante mencionar, é que eu acho que até e fez-me pensar numa coisa que é a liberdade política ou a liberdade de expressão é algo que à partida não implica grandes, pronto, como tu disseste, André, não implica assim grandes capacidades metafísicas, não é? Nós sabemos que somos capazes de expressar, sabemos que temos opiniões, crenças políticas ou não políticas, pronto, o que quer que seja, e que temos a capacidade de expressar. Quando falamos de liberdade, aquilo que queremos dizer neste contexto é a ausência de imposição externa ou de limitação externa à nossa ação. E quer nós tenhamos o tal livre-arbítrio ou não, acho que continua a ser coerente esse conceito. Porquê? E eu aqui estava a pensar, em inglês, o termo free will acaba por ser um bocadinho mais elucidativo para mim, porque já se está a referir especificamente à vontade, é ter a vontade livre, ou seja, não se trata de ter a liberdade para fazer as coisas cá fora, trata-se mais de, mas será que dentro de mim aquilo que eu quero eu podia não querer ou querer de outra forma? Mas pronto, isso é uma discussão diferente e também não queria ocupar demasiado tempo com isto neste episódio. Lá está, as pessoas, se quiserem, podem ir ouvir os nossos outros 2 episódios dedicados a esta questão. Mas pronto, acho que é isso. Assim, é uma questão interessante porque me parece assim, se o free will, né, vontade livre, eu posso colocar ali no lugar do eu o speech, freedom of speech. Uhum. E seria algo do tipo assim, por exemplo, eu tenho opinião X. A opinião X, ela fere fulano. Mas eu não poderia ter outra opinião que não X. E se eu não poderia ter outra opinião que não X, eu não poderia ser, em tese, cerceado por isso. Porque não cabe a mim escolher a opinião que eu tenho ou não. No âmbito da praticidade do que vamos chamar aqui de liberdade de expressão, envolve isso. A capacidade, talvez, de eu ter melhores opiniões. Ou eu ter certas opiniões que elas não podem, de maneira alguma, ser aceitas socialmente, então, portanto, eu tenho que guardá-las para mim, ou, sei lá, em último caso, uma questão freudiana, talvez até de negar e deixar isso escondido no fundo, no âmbito do meu ser lá e não falar isso para ninguém. Eu acho que se relaciona também muito aí, porque a vontade e a opinião nesse caso, se eu não for livre, eu não escolho nada, inclusive a minha própria opinião. Enfim, só um parênteses mesmo. Eu acho que é um assunto que se relaciona e eu acho que é muito interessante mesmo. Uhum. E é um convite também para quem chegou agora no nosso podcast, se alguém estiver ouvindo agora nesse episódio, de novo, vai lá e escuta o que temos a dizer sobre a liberdade. Exato. E o livre-arbítrio. Nós mantemos sempre aqui a bater forte na promoção dos outros episódios. Nós fazemos hiperligações. Exato. Devíamos, se isto fosse um vídeo, até se podia pôr mesmo uma janelinha para carregar para o outro. Sim. Para o outro episódio. Bom, é assim. E também aqui até poderíamos definir que aquilo que está em causa especificamente nesta discussão hoje é o impedimento à liberdade. Não é nenhum tipo de capacidades metafísicas que nós instanciamos ou não, ou que temos ou que não temos, é mesmo haver algum impedimento que seja do caráter de imposição de força por parte de algum tipo de instituição na comunidade, por exemplo do Estado, não é? Das forças policiais, das forças do sistema jurídico, etc., que poderia impedir, portanto, o nosso exercício do discurso. Acho que é mesmo até especificamente isto, não é? É de sermos ou não punidos por alguém externo, que é um conceito muito distinto, e acho que concordo plenamente com o que vocês estavam a dizer, é um conceito muito distinto do free will que discutimos antes. Uhum.
tendo relação, como tu disseste, André, com a questão depois da responsabilização, de como é que se pensam essas coisas, não é? Se formos céticos, claro, sim, aí tem um impacto. Agora, o que eu quero dizer é que podemos continuar a querer, a desejar a liberdade de expressão nesse sentido político, independentemente dessa postura, mas pronto. Mas voltando aqui à questão da liberdade de expressão, uma das questões que trouxeste relaciona-se com é um valor em si mesmo, é um valor em função de outras coisas e pronto, eu tenderia para esta segunda resposta, como se calhar até deu para perceber um bocadinho pelas coisas que eu tive aqui a dizer. E se calhar pergunto-vos a vocês o que é que se têm uma resposta, se alinham mais com uma visão ou outra. Eu respondo à tua questão, mas queria só fazer aqui um reparo antes, que é o seguinte: nós estamos a falar de liberdade de expressão e depois dizemos que é a liberdade de exercer o discurso, mas ainda não entramos na questão dos tipos de discurso que existem. E o discurso é muito distinto entre si, ou as palavras pode fazer coisas muito diferentes com palavras, não é? Até há um livro famoso do J.L. Austin, um filósofo muito interessante, que é o How to Do Things with Words, e nós podemos fazer coisas muito diferentes com palavras, não é? Palavras podem servir, por exemplo, um juiz decretar em tribunal, a pessoa que está a ser julgada foi condenada, foi aquelas palavras que fizeram com que ele se tornasse condenado. Portanto, as palavras podem servir para fazer coisas, para tornar coisas factos, ok? Podem ser usadas para nos comprometermos com uma promessa, e só um tipo, uma área específica do discurso é que é para emitir juízos de opinião, e esses se calhar são aqueles em que eu diria que é mais difícil de restringir, porque muitas vezes os casos em que se está a falar que se deve restringir a liberdade de expressão, por exemplo, tu falaste há pouco, Zé, que houve apelos à violência, por exemplo, ameaças, mesmo que não seja a pessoas definidas, muitas vezes a pessoas definidas, a pessoas individuais, muitas vezes é grupos que se conseguem facilmente identificar. Portanto, esse tipo de discurso não é um discurso de uma opinião. Ninguém está a emitir um pensamento sobre o mundo e sobre como as coisas funcionam fazendo tal coisa. Está-se a fazer é um apelo, está-se a propor e a proporcionar na sociedade a que aconteçam mais casos de violência. Portanto, isso é claramente algo que está fora da tal liberdade de expressão, como eu tentei definir no início, que era a liberdade de formular da melhor forma que nós conseguirmos uma linha de raciocínio para nos levar a algo que nós consideramos verdadeiro ou adequado ou etc, como quisermos depois descrever. Depois, quanto à questão, e desculpem introduzir esta parte, mas quanto à questão de se a liberdade de expressão é um valor em si mesmo, eu tento, ou não é? Ou seria apenas justificado por razões, por argumentos consequencialistas, ou seja, pelos benefícios ou prejuízos que o seu exercício poderia ter, eu tenderia a achar que é um valor em si mesmo. Não, eu não vou dizer que é absoluto, não quero fazer aqui uma afirmação tão categórica, mas eu diria que é em geral. Existe a expressão inocente até ser provado culpado, é assim que se diz em português. E a mesma coisa, assim, o discurso em geral é inocente até haver uma razão muito forte, e portanto eu diria que isso significa que o próprio discurso tem a liberdade de emitir uma opinião e um discurso que, por mais que nós discordemos dele, é um valor em si mesmo, eu diria. Pois, há casos em que é óbvio e evidente e mais ou menos incontroverso que já se calhar sairiam desse âmbito que tu referiste como, isolaste como liberdade de expressão, e eu acho que é uma definição que faz sentido. Depois se calhar há casos mais ambíguos, não é? Talvez, não sei se vos ocorre assim algum caso, mas há aqueles casos em que será que isto já é mau o suficiente para ser perigoso e portanto já nem entrar naquele âmbito, ou daquilo que deve ser respeitado, que deve ser que faz parte do legítimo exercício da liberdade de expressão, e o que é que já posso responder, depois passo a palavra para o André, porque eu acho que isso pode levar a mais discussão, e por isso é que eu estou a pedir a palavra neste momento, que é, eu diria que sim, que existem esses casos, não vou negar que existam esses casos, mas existe, creio eu, uma preferência, não incondicional, mas uma preferência por se permitir, pela permissão, porque considero que a liberdade de expressão é um valor em si mesmo,
e que qualquer princípio consequencialista que eu não nego que possa ser posto em prática, não nego, e acho que pode haver casos que justifiquem isso, deve ser, como tu te disseste, Zé, muito cuidadosamente aplicado, porque facilmente as opiniões de um setor ou de uma maioria, etc., podem estar a criar um enviesamento para se considerar que aquele discurso é perigoso, porque o próprio cálculo do que é da perigosidade, digamos, de algo também é em si algo que pode estar em debate, não é? Não é sempre óbvio o que é perigoso ou o que é adequado e benéfico até para a sociedade. Portanto, eu diria que há vários motivos para evitar ao máximo uma restrição à liberdade. Eu não tenho tanta certeza. Na verdade, eu não tenho opinião formada se a liberdade de expressão é boa, é uma coisa boa em si mesma. Eu tendo a imaginar que a gente tem, moralmente falando, né, nós temos, antes da liberdade de expressão, outras coisas que deveriam ser consideradas boas em si mesmas, outros direitos que deveriam vir na frente, o direito de me expressar. Mas se a gente considerar o seguinte, que olha, vamos pressupor o seguinte, que talvez a liberdade de expressão não seja uma coisa boa em si mesma. E é claro que ela tem um valor, né? Mas a pergunta, ela traz o seguinte, esse valor que se dá à liberdade de expressão, ela é uma coisa que é da natureza da liberdade de expressão, ela é em consequência de outras coisas, né? Então, eu acho que se a gente pensar a liberdade de expressão no viés consequencialista, a gente tem que justificar, né, o porquê que a liberdade de expressão é uma coisa boa. E eu tinha separado aqui, inclusive, algumas... Eu tentei fazer um agrupamento de ideias de justificação do que é liberdade de expressão e o porquê que a liberdade de expressão é boa. O porquê que nós deveríamos manter e respeitar a liberdade de expressão. Então, o que eu tentei fazer foi agrupar algumas ideias que a gente pode separar em alguns tipos de teorias, né? Ou alguns filósofos ou alguns autores que vão falar sobre isso, que a gente pode agrupar em certos tipos de teorias. Claro, não são teorias que são preto no branco, que a gente consegue contrastar e dizer, não, essa teoria é assim, essa teoria é assada, mas o que eu tentei fazer foi agrupar, principalmente com o que está lá na página da Stanford, da Enciclopédia de Stanford em Filosofia, que inclusive é um verbete muito interessante, que também pode ser um complemento para quem está nos ouvir, se quiser aprofundar um pouco mais o debate. Lá você tem uma bibliografia extensa a respeito disso, que eu acho que pode ser interessante para quem quiser estudar e aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas partindo do pressuposto seguinte, olha, a liberdade de expressão talvez ela não seja uma coisa boa em si mesma. Se ela não for uma coisa boa em si mesma, ela tem que ser fundamentada ou justificada a partir de certas consequências, ou a partir de certas ideias. Então eu separei aqui 5 formas, na verdade, de que a gente pode tentar justificar o porquê a liberdade de expressão é uma coisa boa e deve ser mantida, né, num viés consequencialista, ou seja, eu estou justificando o porquê que ela é uma coisa boa. O primeiro tipo seria a teoria dos ouvintes, que é a forma mais fácil de se explicar esse agrupamento de teorias imagina viver num estado em que certas obras literárias são proibidas. E nesse contexto, o Estado ele tem o direito de mediar aquilo que eu vou receber como informação, a partir de um certo pressuposto de que eu não tenho capacidade cognitiva ou racional de escolher por mim mesmo as informações que chegam a mim. Ou seja, o Estado está tutelando ou me mantendo na minoridade, como talvez diria Kant. Eu sou incapaz de pensar por mim mesmo. Então, a teoria dos ouvintes ela pressupõe o seguinte, não, a liberdade de expressão ela não é somente o direito de alguém falar o que quer ou o que pensa, mas é também o direito das pessoas poderem ter acesso livre à circulação de ideias. Ou seja, eu enquanto ouvinte, não aquele que fala, mas aquele que recebe a mensagem, eu tenho o direito de receber essa ideia. Então, a liberdade de expressão ela tem que ser mantida e ela é justificada também a partir do ponto da circulação livre das ideias. Um outro ponto seria a teoria dos falantes, ou seja, eu tenho o direito de me identificar, de dizer aquilo que eu penso, de ter as minhas próprias crenças e me colocar dessa forma socialmente. Então, a liberdade de expressão ela também vem a partir de um direito individual de cada um de se expressar não somente as suas opiniões, mas expressar a sua própria identidade, expressar as suas próprias crenças que fundamentam aquilo que a pessoa é no mundo. Existem também teorias da democracia, ou seja, pensadores que vão pensar a liberdade de expressão enquanto algo fundamental para que se exista democracia. O que é óbvio, né? Supondo que um governo X assume o poder,
Então, logo, esse governo X vai dizer que aquilo que a oposição Y pensa é errado. Então, eu vou proibir. Então, se eu proíbo, por exemplo, isso vale para qualquer lado político, para qualquer espectro político, né? Um governo de esquerda ou de direita vai dizer, não, o que o outro pensa, o que a oposição pensa está errado, então eu vou criminalizar. Quando isso acontece, nós temos uma democracia menor, né? Democracia pressupõe a liberdade de ideias, o confronto e embate de ideias, e é isso que faz a democracia contemporânea ser algo rico e talvez defendido, às vezes usado hipocritamente pelo Ocidente de maneira geral, para justificar muita coisa, mas a democracia é um valor e é uma coisa prática que a gente, em geral, tem que manter. E a liberdade de expressão ela entra como um dos fundamentos, um dos pilares para se manter uma democracia saudável. Existe também um conjunto de pensadores que vão dizer assim, não, existe uma forma de teoria que são a teoria dos pensadores, ou seja, para que eu tenha... e aqui a gente pode pensar de duas formas. Um cientista, um filósofo, ele tem de ter liberdade para poder falar aquilo que ele pensa. A gente não pode, de antemão, dizer o que pode ser dito ou o que não pode ser dito, porque no âmbito do conhecimento é completamente absurdo. Né? Uma censura a um tipo de argumentação ou algo que está sendo feito em prol do conhecimento. E existe também a ideia de que quanto mais acesso eu tenho, indo com aquela ideia do primeiro ponto da teoria dos ouvintes, quanto mais acesso eu tenho à informação, maior capacidade de discernir opiniões eu tenho, em tese, né? Eu teria. Então, portanto, para que eu tenha cidadãos ou a possibilidade de invenção e criação de novas teorias, eu tenho de ter liberdade de expressão. Então, um conjunto de autores que vão falar teoria dos pensadores, eles vão defender que a liberdade de expressão tem um valor justificável, justamente porque a liberdade de expressão ela vai gerar uma possibilidade maior de pensadores, de pessoas, de sujeitos críticos, né, cidadãos críticos. E, por fim, tem as teorias da tolerância, que eu não tolero aquilo que eu concordo, eu não tolero aquilo que eu gosto, eu tolero aquilo que é diferente de mim, aquilo que eu não concordo de maneira nenhuma. Então, a teoria da tolerância vai dizer o seguinte, olha, eu só posso criar uma tolerância convivendo em sociedade, numa democracia, se eu tiver contato com aquilo que é diferente. Então, eu não posso cercear aquilo que eu discordo. Né? Se eu cerceio aquilo que eu discordo, eu não sou tolerante, sou um intolerante. Então, a liberdade de expressão ela também está no cerne de uma sociedade mais justa e tolerante, né? Nesses quesitos. Então, a gente pode encontrar na literatura, filosofia do direito, filosofia política, várias justificativas que têm esse teor mais consequencialista, né? De que a liberdade de expressão não é uma coisa boa em si mesma, mas ela tem que ser justificada. E como ela é justificada? Bom, a partir desses pontos que eu trouxe. Mas também esses pontos não deixam de ser, assim, podem vir a ser controversos. Por exemplo, uma coisa que eu fico na dúvida, eu talvez queria saber a opinião de vocês, por exemplo. Será mesmo que ter acesso à circulação livre de ideias pode me tornar um sujeito melhor criticamente? Será que de fato, se eu tiver acesso a diferentes perspectivas de pensamento, isso pode me tornar mais tolerante? Ou será que isso pode ser uma fagulha para justamente trazer a intolerância? Então, essas justificativas aqui, elas podem ter também alguns efeitos colaterais, talvez, ou forma de se pensar que talvez não seja tão por aí, né? Ou a própria justificação da teoria da liberdade de expressão, ela pode trazer problemas. O sujeito se torna mais tolerante, o sujeito se torna mais crítico, pelo fato de haver uma liberdade de expressão.